Quanto maior a largura do pneu, maior a estabilidade. A dica de hoje é sobre o pneu. Meu nome é Vitor Hugo e eu sou estoquista aqui do Grupo Celinho. E a escolha de um pneu pelas montadoras é baseada na relação do conforto e estabilidade. A tendência é de quanto mais largo for o pneu, mais duro ele será. A medida ideal para os pneus tem relação direta com as características técnicas do automóvel. Um carro mais pesado requer pneus mais largos. O aumento de potência e torque também justifica maior largura. Por isso, se você for trocar os pneus, preste bem atenção nessas medidas. Algumas montadoras recomendam mais de uma medida para o mesmo carro, mas isso precisa ser consultado no manual do veículo. Quer mais dicas? Acompanhe nossas páginas na internet e até a próxima! Bom, estamos de volta aqui com o nosso programa Sul de Minas em Foco, continuando aqui a nossa entrevista hoje com Dom Edson Oriolo, ele que é bispo da Diocese de Leopoldina e contou um pouco para a gente no primeiro bloco da sua trajetória de vida, da Diocese de Leopoldina, que assumiu aí recentemente, há pouco, quase 2 anos, mas Dom Edson também, ele é conhecido pelos seus livros, né? Sempre aí ele aproveita as suas experiências para poder escrever livros, e o mais recente agora, até com publicação pela CNBB, Conferência dos Bispos do Brasil, é Ação Pastoral na Dinâmica do Novo Normal. Dom Edson, essa sua experiência aí das igrejas com as portas fechadas te ajudou a confeccionar esse livro? Como é que foi aí para o senhor chegar nessa realidade tão real, vamos dizer assim, né? Tão presente no meio, que é o coronavírus? Sim, esse livro aqui, Ação Pastoral na Dinâmica do Novo Normal. Essa expressão novo normal, a primeira vez que eu conheci, estava em Pouso Alegre, 2008, quando eu assisti aquele filme Prova de Fogo, um filme muito interessante, quem tiver a oportunidade de assistir na Netflix tem, que fala da pessoa mudar a vida, pensar diferente, agir diferente. E como nesse tempo de pandemia, a dificuldade da gente estar evangelizando, eu fiquei pensando, como que nós vamos evangelizar, como que nós vamos anunciar? Então daí eu comecei a escrever vários artigos, escrevi muitos artigos, e nas sextas-feiras eu chamava pessoas do Brasil todo para a gente discutir sobre esses artigos, dentro desse contexto, dessa crise sanitária. E aí juntei, fiz 3 pontos importantes nesse artigo, coloquei um aspecto eclesiológico de igreja, um aspecto da mídia e um aspecto também em relação à pastoral. Então, nós tivemos aí no dia 26 de fevereiro do ano passado, nós tivemos o primeiro caso de coronavírus no Brasil, um italiano que veio da Itália e foi diagnosticado com esta doença. E nesta situação, no dia seguinte, que foi no dia 27, já eram 132 casos, depois no dia 28, a TV aberta começou, vamos lavar as mãos, usar álcool e gel, e agora nós estamos aí com uma situação de mais de 500 mil mortos, né? Então, uma coisa muito triste. E a igreja precisa de evangelizar, a igreja precisa de anunciar. E esta crise, lembrando que quando nós tivemos a crise da gripe espanhola, ela levou 3 meses para chegar no Brasil, porque ela veio de navio, e essa chegou rápido. Olha o processo da globalização. Se nós tivéssemos uma estrutura melhor, teriam barrado um pouquinho, não chegar. Mas isso não vem um caso, não queremos entender, nós queremos saber como nós devemos valorizar. E essa crise, ela influenciou no nosso pensamento, influiu nos nossos hábitos, na nossa vida, no nosso cotidiano, no trabalho, ela mexeu com tudo, e mexeu com a igreja também, porque nós tínhamos as nossas celebrações, as pessoas iam de uma hora para outra, olha, nós não podemos ter celebração. É interessante a gente falar, quando eu falava da vida dupla, offline e online, que o Val Harari, um grande historiador israelita, 2 anos atrás ele falava numa educação online,
Olha só. E o pessoal questionava, não pode ter educação online, isso é complicado. E de uma hora para outra, educação online. E a igreja também. Só que tem um desafio muito sério, que a igreja ela tem evangelização, a palavra, e tem o mistério pascal, que são os sacramentos. Só que nós bagunçamos. O que nós queremos? Nós queremos sacramento ou evangelização? E nós desestruturou. Vamos só evangelizar, vamos só sacramento, agora precisa de sacramento. Quando se fala em sacramento, pessoas, proximidade, estar junto. Quando fala evangelização, não tem necessidade. Mas os sacramentos também, eles evangelizam. Então, como isso abalou, agora nós somos chamados o quê? Nesse novo normal, nós somos chamados a reinventar, a repensar, a reorganizar, a redesenhar, a reconstruir uma maneira para lançar a semente do Verbo, para lançar a palavra de Deus. E eu falo, olha, no aspecto eclesiológico, no aspecto das mídias e também no aspecto pastoral. E aí eu uso 3 olhares. Esses 3 olhares, nós temos que ter esses 3 olhares. E quando a gente fala em olhar, eu sempre lembro do olhar da ovelha. Só que nós temos que superar o olhar da ovelha. A ovelha, ela enxerga apenas 2,5 metros. Passou de 2,5 metros, a ovelha não enxerga, ela vê vulto. Por isso que o pastor tem que estar atento com a ovelha. Conhece o cajado do pastor, nós falamos da igreja, o báculo, né? Ele tem uma ponta fina. Para que ele tem aquela ponta fina? Para bater na costela da ovelha. Bate na costela mesmo. Para ela lutar. E ele tem a ponta de cima, tem um haste, para ele puxar pelo pescoço, porque se ela está afastando, ele puxa. Legal. Então, o olhar da ovelha. Só que eu venho falando que esse tempo, nós temos que ter um olhar de tigre. O que é o olhar de tigre? É um olhar além. O tigre, ele enxerga 6 vezes mais do que nós, humanos, naquele horário que eu falo que eu não gosto de dirigir, que é 6 horas, 5 e pouco, 6 horas, é a noite e o dia. Aquele horário é terrível. A gente não tem sentido farol alto, baixo, naquele horário, o tigre enxerga 6 vezes melhor do que nós. Olha o olhar de tigre. E o tigre é um felino que pesa em torno de 360 quilos, 65 quilos, 64 quilos. E ele é um animal que tem uma esperteza muito grande, não é como a tartaruga. Ele, para pegar a presa, ele fica ali 2, 3, um dia inteiro olhando. E ele dá um bote. Se for na altura, ele consegue 5 metros. Olha, 365 quilos, 5 metros. E se for distância, 9 metros. Então, eu venho falando agora, nós hoje, nesse tempo de pandemia, reinventar, redesenhar, reconstruir, repensar, reorganizar, a gente ter um olhar de na dinâmica da eclesiologia. O que nós podemos fazer para evangelizar? Você é da pastoral. Vamos criar maneiras para nós evangelizar, para as pessoas não ficarem sem Deus. Então, daí criamos muitas coisas. Na igreja, as celebrações, olha, você que trabalha na TV, um programa, ele tem uma preparação longa. E nós entramos nisso daí. E, às vezes, sem expertise, nós caímos no ridículo. Eu fiz reunião com o pessoal da PASCOM da diocese aqui de Leopoldina, tem feito reunião com eles, e falo, olha, se eu ver vídeo na nossa diocese rodando por aí, eu corto o pescoço de vocês. Se eu ver vídeo de padre assim, eu corto o pescoço. Nós não temos expertise. E a mensagem nossa está sendo ridicularizada. Então, nós temos que olhar mais atento nessa parte
eclesiológica, como lançar a semente do verbo. Depois nós temos o olhar para as mídias, as redes sociais. Olha, para vocês perceberem, o Obama, ele ganhou as eleições nos Estados Unidos com o WhatsApp. O Trump ganhou com as redes sociais. E nós estamos no WhatsApp, nas redes sociais, Facebook. São essas plataformas que nós estamos envolvidos. Mas não deixando de esquecer também, que eu falo no meu livro, que nesse tempo da pandemia, o rádio aumentou. As pessoas começaram a ouvir mais o rádio. A televisão, quase 2 horas a mais que as pessoas começaram a assistir. Então, dentro desse aspecto. E no aspecto pastoral também, o que nós precisamos? Viver a solidariedade, ser solidários. Olha que coisa bonita. As igrejas, nós temos que ser solidários nesse tempo de crise. Quantos desempregados? A Fundação Getúlio Vargas fala, olha, muitas famílias, e estão surgindo pessoas carentes, diferentes, que têm o seu carro, têm a sua casa, mas não têm como alimentar. Então, nós temos que sermos solidários com estas pessoas. Como que nós vamos exercer a solidariedade? A questão da humanização, ser mais humano com os outros. A questão da partilha, da generosidade, sermos generosos. Então, eu coloco nisso daí, que essa crise é uma situação difícil, nós temos que entender que nós estamos vivendo uma situação, nós temos que saber que temos que nos cuidar. Eu sempre tenho falado, nesse tempo desse livro, eu tenho falado quase no Brasil inteiro, muitos sacerdotes, muitas reuniões eu tenho participado, eu falo, olha, uma questão hoje que se chama, uma vacina também que nós temos vivido, chama máscara. Quando começou a pandemia, lá em fevereiro, ninguém falava em usar máscaras. Hoje nós sabemos. Mas lá em 1918, a primeira coisa que o pessoal preocupado foram com as máscaras. E nós hoje é uma maneira da gente cuidar, valorizar a pessoa. Então isso é importante, a gente preocupar com a gente e também com as outras pessoas, esse processo da evangelização. Então, nesse livro eu coloco, quem tiver a oportunidade, pode pedir lá para, esse daqui já está na 2ª edição, das edições da CNBB. Como que faz, o Dom Edson, como que faz para adquirir esses exemplares? Tem o site das edições da CNBB, www.ediçõescnbb.com.br. Então, as pessoas podem olhar lá, pode pedir desconto também, tudo. Então, isso ajuda a conversar. Mas um livro para as pastorais, para as pessoas que quiserem, como que nós, que somos de uma pastoral X e Y, nós podemos ajudar na evangelização, trabalhando em redes. Eu ressalto coisas sérias aqui, dentro desse processo, quando eu falo da mídia, sobre o bad news, good news, fake news, pós-verdade, bolhas digitais, deepfake. Trabalho muito. O que é bad news? Má notícia. Isso eu acredito. O que é fake? É falso. Isso eu não acredito. Então, não existe notícia falsa. Ela é má. O que é pós-verdade? Então, eu pego meu celular, eu recebo uma notícia. Nossa, isso daqui está falando de fulano. Eu pego, passo para o senhor. Quando eu passo, já não é fake mais, é uma pós-verdade. E você vai passando. E hoje também nós temos deepfake, que pega a fisionomia da pessoa e põe numa outra. Uhum. Que isso surgiu de filmes pornográficos e agora já estão conseguindo até a voz. Daqui 2 anos, nós não vamos descobrir se eu que estou aqui falando com imagem ou pode ser feito. Montagem, tudo isso aí. Nós temos que tomar muito cuidado também. Então, nós que
E hoje nós falo da opinião pública também, quem que tiver oportunidade de ler esses artigos, todos estão na internet, no site, eu tenho escrito muitos para os sites da CNBB, tem lá, agora tem escrito para o site da Canção Nova, na parte de formação, da CNBB do Leste 2, na Diocese, então tem escrito muitos artigos falando dentro desse contexto, mas entendendo que a evangelização não pode parar. Para tomar consciência, depois nós voltarmos para a vida sacramental. Dom Edson, tendo aí por base, por tese, essa nova digitalização da igreja, a gente percebe que a própria liberação das cerimônias que passaram aí, tanto pela TV, quanto pela rádio, quanto pela internet, hoje é comum as paróquias fazerem transmissão das suas celebrações via live, das missas, né? Como que o senhor vê a realidade da igreja e a realidade do cristão também? Você acha que o cristão, ele pode ficar, o cristão católico, acomodado e aproveitar aí a deixa da pandemia e acabar não indo mais frequentar a missa e assistir só pela TV, só pela internet? Eu tenho muitos encontros, reflexões, eu tenho sido questionado por bispos, padres, a respeito disso. Eu tenho uma preocupação muito grande, que nós temos que trabalhar bastante nessa dinâmica online, pelo processo da evangelização. Nós temos que evangelizar mais. Uma live de evangelizar, as pastorais, orientação, o que é igreja, o mistério, o que é missa, o que é Eucaristia, isso nós temos que usar a respeito. Porque às vezes nós pegamos um celular, 7 horas da manhã, tem 20, 30 celebrações. Não sou contra. Então, temos que fazer e fazer bonito. Não é deixar que o nosso mistério seja ridicularizado. Eu fico triste, eu gosto de ver as coisas mal feitas, às vezes que acontece, mas eu fico triste. Eu fico triste, porque nós estamos o quê? Ridicularizando o mistério. Então, nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que usar esse meio. Você trabalha na TV, você sabe que um jornal, um programa, ele não é feito de uma hora para outra. Não. E nós fazemos as coisas tudo improvisado. Então, às vezes, é preferível não ter do que improvisar. E hoje, o erro, ele é local, mas o dano, ele é global. Daí um sacerdote falou assim, Dom Edson, mas como é que o senhor vê isso? Eu falei, isso sempre existiu na igreja. Só que agora está sendo sob os telhados. Então nós cuidamos do mistério, vamos valorizar o mistério, vamos cuidar. E depois, se nós usarmos uma evangelização muito bem feita, com metas, estratégias, uma preparação, como é feito um jornal, que é good news, e às vezes o jornal é bad news, e nós que temos good news, vamos fazer porque as pessoas vão corresponder, né? Então, a gente lança a tecnologia. Jesus usou a tecnologia da época. Ele chegou para a dona de casa e falou assim, o reino dos céus é como um fermento na massa. A mulher falou, para aí, eu uso um fermento para pôr na massa para crescer. Então, isso que Jesus está falando é importante. Então, nós estamos hoje aqui, como é que as pessoas vão buscar o sagrado? Eu tenho incentivado muito aqui com os padres na diocese. Passa na igreja, a igreja está aberta. Vai lá, reza no Santíssimo. Hoje escrevi para um padre, estava desanimado, tudo. Falei, padre, eu acho que ao invés do senhor buscar a luz do celular antes de dormir, vai buscar a luz do Santíssimo antes de dormir. Para viver essa dinâmica da fé. Então, acho que se nós não preocuparmos, daí sim nós vamos cair no ridículo. Nem sei se nós vamos ter burro, mas se a gente preocupar nesse período, nós vamos ter as nossas pessoas. Não é ficar correndo atrás de dízimo, não, porque ultimamente a igreja só está correndo atrás de dízimo.
A igreja tem que correr atrás de evangelizar. Evangelizar, anunciar a boa nova, a mensagem revelada. Dom Edson, quero agradecer a sua disponibilidade hoje aqui participando do nosso programa Sul de Minas em Foco, e o senhor é sempre bem-vindo para a gente conversar temas tão importantes como esse, num caminho aí necessário que as pessoas estão precisando hoje, né, que são boas notícias, mas informações de qualidade, onde que todos possam aí sempre aprender um pouco mais, e com o senhor a gente tem uma aula que a gente acaba aprendendo também muito mais. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço, Lucas, a oportunidade, ao pessoal aí todo do Sul de Minas em Foco, que é um programa aí que eu já conheço há muitos anos, né, que tem essa extensão aí no sul de Minas. É uma grande alegria a gente poder estar partilhando, né? Quero deixar a todos o meu abraço, o meu carinho, e que você que está participando, reze pelo seu padre, reze pelo seu pároco, porque ele também precisa da sua oração, que são pessoas que dobram o joelho para os seus padres, para que eles possam ser verdadeiros arautos, evangelizadores, homens do sagrado, homens de Deus, para aproximar a gente nesse tempo de crise, trazer Deus até nós e levarmos nós até o próximo, até cada vez mais junto de Deus. Aproveitar aqui, dia 27 de julho, nós vamos ter uma live pelas redes aqui da Diocese de Leopoldina sobre um livro que eu escrevo sobre as riquezas da misericórdia de Deus, que vai ser, está sendo publicado pela Paulus, né? Então, quem tiver a oportunidade de assistir e também adquirir esse livro, nesse tempo de pandemia, vai nos ajudar bastante a gente estar junto das coisas de Deus, das coisas do sagrado. Dom Edson, obrigado, então, pela sua presença, sua participação, sucesso aí na live, com certeza, dia 27 de julho, o pessoal vai estar ligado aí na Diocese de Leopoldina, no site, né, no YouTube, para poder estar acompanhando. É YouTube ou Facebook da Diocese? Em todos. Em todos. Estão nas Facebook, YouTube, das paróquias. Nós fazemos, em determinados momentos, um pool de toda a pastoral da comunicação. Não sei se esse termo existe nas redes sociais, mas a gente reúne todos aí para um só objetivo. Obrigado, Dom Edson, sucesso aí à frente da Diocese de Leopoldina. Tá, João, um abração a todos aí, você. Agradeço vocês que acompanharam nosso programa. Até a próxima edição do programa Sul de Minas em Foco. E se inscreva no nosso canal, youtube.com/use/lucassil80. Você pode acompanhar essa entrevista a qualquer momento, também no YouTube, nas nossas redes sociais, também do nosso programa. E, claro, na TV América, sempre aí, às sextas-feiras, 10 da noite. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Até a nossa próxima atração. Fiquem com Deus. Tchau.